A filha do milionário, salva pela coragem de um mendigo negro e sua verdade impactante. A cidade nunca dorme, mas naquela tarde quente, um grito cortou o ar pesado perto do rio que corta o concreto cinza. Manuela, filha única de Marcelo, o empresário milionário que domina os prédios e as manchetes da cidade grande, estava quase sumindo nas águas turbulentas. Um instante de distração, um passo em falso e tudo quase terminou em tragédia. As pessoas que passavam pararam. O coração apertou. A respiração travou. O brilho das joias de Manuela refletia no sol enquanto ela se debatia contra a correnteza. Desesperada, fraca, quase indo embora. Foi então que Tago apareceu, um garoto magro, de pele escura, roupas rasgadas e olhos de quem sabe o que é sofrer. Ele mergulhou sem pensar duas vezes, num ato de coragem que deixou todos em choque. A multidão ficou muda, vendo aquele mendigo, como logo alguém sussurrou, lutar contra a força do rio para salvar a garota do dono do mundo que eles mal conheciam. Marcelo correu até a margem, o rosto branco, tremendo. Ela está viva. Suas palavras saíram roucas, misturadas ao choque e alívio que surgiram em ondas violentas. No hospital, enquanto Manuela lutava para se recuperar, uma confissão devastadora quebrou o silêncio entre pai e filha. Tago é meu irmão gêmeo, ela disse, a voz trêmula, olhos cheios de lágrimas que queimavam o peito do homem. Marcelo engasgou. Como assim? Ele nunca ouviu falar desse filho. Lorena, a mãe deles, havia escondido um passado doloroso, um parto complicado, uma decisão cruel de separar os irmãos, entregar Tago para adoção. O mundo de Marcelo desabou. Ele, que sempre viveu cercado de luxo e poder, nunca imaginou carregar um segredo assim. Agora a vida o puxava para um abismo que ele não escolheu. Manuela precisava de um transplante urgente, e a única esperança de salvação estava em Tago, o irmão esquecido, o garoto das ruas que tinha sangue conectado ao dela. À medida que Marcelo buscava Tago, uma série de tensões crescia entre os irmãos. Tago, amargurado pelos anos de abandono, parecia um enigma difícil de decifrar. Ele olhava para Marcelo com desconfiança e uma dor oculta que fazia seu rosto endurecer. E Lorena? Ela reapareceu, como um fantasma do passado, trazendo cicatrizes abertas e segredos que gelavam até a alma dos mais fortes. Suas palavras detonaram um turbilhão, escolhas feitas no desespero, silêncios que custaram caro demais. O encontro entre Tago e Manuela foi eletrizante. Às vezes trocaram olhares que diziam mais que 1000 palavras. Outras se afastavam, presos ao medo do que poderia ser ou do que já foi. Há uma força invisível entre eles, quebrando barreiras, revelando uma conexão verdadeira, mas também deixando um rastro de dúvidas. O que realmente aconteceu naquela noite no rio? Marcelo, com o coração dividido, encara o dilema que pode mudar tudo, mas o garoto de olhos desconfiados aceitará o homem rico que nunca soube que era seu pai? A história está só começando. O silêncio após o resgate esconde ainda mais do que um quase afogamento. Verdades soterradas, rancores antigos e um futuro incerto. E você, já pensou no que faria se descobrisse que seu passado está muito mais perto do que imagina? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Tago e Manuela se encararam por um longo momento. O hospital estava em um silêncio pesado, quase palpável, enquanto a tensão entre os dois irmãos pairava como uma tempestade prestes a eclodir. Marcelo, de pé ao lado, sentia o peso do mundo nas costas. Ele precisava fazer algo, mas cada palavra parecia pesada e cheia de consequências. Eu sou seu irmão, Manuela disse, o olhar implorando por compreensão. Mas a expressão de Tago continuava fechada, como um livro trancado. Ele apenas balançou a cabeça, como se aquilo não fizesse sentido. Ele era um garoto da rua, não um membro da família rica que só agora o procurava. Foi então que o alarme do monitor cardíaco começou a apitar, estridente e insuportável. Com o coração disparado, eles correram para o leito de Manuela, que começou a convulsionar. Não, não! As palavras saíram da boca de Marcelo como um grito desesperado. A equipe médica entrou em ação num frenesi, ordens sendo gritadas, um turbilhão de jalecos brancos. Tago ficou parado, os olhos arregalados. Ele sentia o nó na garganta crescendo. Era como se o destino estivesse rindo dele, zombando de sua insignificância. A luta de Manuela pela vida parecia um eco distante da sua própria luta. E como se a vida quisesse ainda mais deles, algo incomum aconteceu. Quando os médicos tentaram estabilizar Manuela, o coração dela parou. A sala congelou. O sangue de Tago gelou. Ele nunca havia sentido um pânico tão profundo. O comitê médico, cheio de experiência, fez o que podia. Mas mesmo assim, a certeza do infortúnio pairava. Tago foi empurrado para o comentário, ignorado em sua vulnerabilidade. E foi nesse momento que a porta se abriu. Lorena, a mãe deles, entrou como um furacão. Nas mãos, uma pasta laranja e os olhos brilhando com uma mistura de urgência e desespero. Eu não posso deixar que você faça isso, Tago, ela gritou. O rosto de Marcelo ficou pálido. O que você quer dizer com isso? A atmosfera ficou pesada de novo, e as palavras de Lorena ricochetearam nas paredes. Tago, confuso, olhou para a mãe. O que ela sabia? O que poderia ser tão devastador que ele não estava entendendo? Lorena avançou, cheia de emoção. A única maneira de salvar a Manuela é com o transplante que só você pode dar. Mas você não é quem pensa que é. Um silêncio mórbido tomou conta da sala. Tago a olhou com o coração disparando. O que você quer dizer? Sua voz mal era um sussurro. Lorena respirou fundo, como se cada palavra fosse um peso. Quando eu levei você para a adoção, eu não queria que soubesse, mas você não é apenas meu filho. Você foi criado com genes de uma outra pessoa. Um pai diferente. O ar ficou raríssimo. Tago olhou para Manuela, que estava lutando por um fio de vida, e depois para Marcelo, cuja expressão misturava choque e furor. Você estava brincando de Deus, Marcelo gritou, os olhos cheios de dor. Você separou meus filhos e agora está colocando a vida dela em risco. Os médicos tentavam reanimar Manuela, enquanto a família, agora em um caos total, se enfrentava em meio a gritos e lágrimas. Cada um estava lidando com suas próprias verdades. Revelações que ameaçavam destruir ainda mais do que aquele momento doloroso. Tago sentiu a vida escorregar entre seus dedos, questionando tudo sobre si mesmo. Quem sou eu? Ele sussurrou. O tempo parecia parar. A vida de Manuela estava em uma balança, e um segredo devastador prestes a mudar tudo pesava mais do que qualquer um deles poderia imaginar. E então,
Com um último grito estridente do monitor, a sala mergulhou em silêncio novamente. Agora, mais do que nunca, eles precisavam decidir qual verdade era mais importante e o que isso significava para cada um deles. O silêncio tomou conta do ambiente, enquanto os médicos tentavam trazer Manuela de volta à consciência. Tago, paralisado, sentia seu peito apertar. A luta entre a vida e a morte se desenrolando bem à sua frente. As palavras da mãe ainda ecoavam em sua mente. Você não é quem pensa que é. As dúvidas invadiam sua cabeça como sombras ameaçadoras. Mas naquele instante, tudo o que importava era salvar a irmã. Diante da agitação, Tago deu um passo à frente. Sua voz emergiu entre os gritos. "Espere!" gritou. O frenesi dos médicos se silenciou. Todos viraram-se para ele. Se a única maneira de salvar Manuela é com um transplante, eu quero fazer isso. A determinação em suas palavras fazia suas mãos tremerem, mas ele estava decidido. Marcelo olhou para Tago. O desprezo e desconfiança ainda estavam lá, mas havia algo mais agora. Um respeito brotando, uma compreensão silenciosa. "Você faria isso por ela? Você não me conhece", disse Marcelo com a voz embargada. "Você pode salvar minha filha, por favor." O desespero se misturava à esperança. Mas Tago hesitou. Uma enfermeira interrompeu, mas a atenção de todos ainda estava em Tago. E foi quando Lorena, com a expressão mais séria que Tago já viu, aproximou-se. "Por favor, Tago, não faça nada antes de saber a verdade completamente." Sua voz tremia, uma onda de nervosismo que era palpável. Então, num movimento abrupto, ela puxou de sua bolsa uma pasta bem desgastada. Todos na sala prenderam a respiração. Lorena abriu a pasta e revelou papéis amarelados. Isso pode mudar tudo. Você precisa ver isto." Seus olhos estavam arregalados e o ar estava tão tenso que parecia congelar. Tago deu um passo em direção à mãe, a curiosidade e o medo brigando dentro dele. "O que é isso? O que você está escondendo?" As palavras saíram como um sussurro, mas pareciam gritar no ar. Lorena começou a deslizar os papéis um por um, mostrando certidões, documentos antigos. Esses documentos comprovam sua verdadeira origem. E quando um dos papéis caiu no chão, a palavra "adotado" se destacou. Mas não era o que Tago esperava. "Você não é apenas meu filho, você é." Um grito cortou a sala. O monitor, que alguns começavam a ignorar, soou novamente, desta vez em alerta. A equipe médica percebeu um novo problema em Manuela. O ambiente se transformou em um frenesi novamente, mas as palavras de Lorena pareciam ressoar, como um eco. "Você é fruto de um acordo feito em segredos que só agora estão vindo à tona." Tago olhou de relance para Manuela, lutando pela vida, e voltou a Lorena, seus olhos cheios de perguntas. "Do que você está falando? O que significava isso? A verdade é que você não é apenas meu filho adotado. Seu pai verdadeiro está vivo, e foi um erro horrível que fez com que você e Manuela fossem separados." A sala parou, todos respirando como se a verdade estivesse prestes a mergulhá-los em um abismo. "Mas quem é ele? O que isso significa?" Tago falou, a agitação crescendo no peito. Lorena, em meio ao caos, respondeu com um suspiro pesado. Ele é o irmão de Marcelo." O impacto da revelação foi como uma bomba. O mundo ao redor deles parecia desmoronar, enquanto os olhares se fixavam em Marcelo, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar de modo aterrorizante. O que isso significava para Tago? O que isso significava para Manuela?
O caótico agito se tornava um sussurro na mente de Tago. Então, sou mais do que apenas seu irmão? O que eu sou para você? O olhar do menino das ruas se fixou em Marcelo, que agora parecia um estranho. E o que aconteceria com Manuela? A luta dela se tornava cada vez mais uma batalha contra um destino que todos pareciam desconhecer. A tensão retornou, o sinal de vida ecoando no meio de segredos sombrios e revelações de identidade. O dilema estava lançado, e enquanto os médicos se moviam freneticamente, Tago percebeu que a verdade que prometia salvá-los também tinha o poder de destruir tudo. O que fazer agora? O silêncio após a descoberta se tornava pesado novamente, e um futuro incerto pairava sobre eles, enquanto esperavam por uma resposta que poderia, finalmente, dar sentido a tudo o que viviam. Tago sentiu o peso das palavras de Lorena como uma marretada. A sala estava silenciosa, mas a agitação dentro dele era um turbilhão. Ele olhou para Manuela, que lutava pela vida, e depois para Marcelo, o pai que acabara de conhecer. Seu irmão. Aquilo girava em sua cabeça. A verdade parecia mais confusa a cada segundo. Preciso saber mais. O que você quer dizer com acordo? Gritou Tago, a voz embargada. Os olhares se voltaram para Lorena, que tremia, os papéis escorregando de suas mãos. O clima estava pesado, quase insuportável. Eu nunca quis que vocês soubessem. Ela começou, mas as palavras pareciam emperradas. Havia uma razão para você ter sido adotado, Tago. Eu não pude. Antes que pudesse continuar, o monitor de Manuela começou a apitar. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. Não, não! O desespero tomou conta. Marcelo correu até a cama dela. A equipe médica se movia freneticamente. Tago ficou lá, paralisado, enquanto a vida de sua irmã se esvaía diante de seus olhos. Foi então que uma enfermeira gritou. A pressão dela está caindo. Precisamos de mais sangue. O pânico tomou conta, mas um ruído distinto chamou a atenção de todos. A porta do hospital se abriu abruptamente, revelando um homem alto, de ternos escuros, com um olhar determinado. Parados! Todos parados! Ele exclamou. A enfermeira olhou confusa, mas o homem ignorou. Eu sou o Dr. Costa. A equipe de transplante me enviou imediatamente. Ele puxou um documento da pasta em sua mão. Um rótulo vermelho destacava-se. Urgente. Você. Ele apontou para Tago. Você é compatível. Temos que levar você para fazer os exames agora. Tago piscou, se recuperando da confusão. Exames? O que está acontecendo? Eu preciso saber. O Dr. Costa não perdeu tempo. Manuela precisa de um transplante urgente. Olhou para a mãe, depois para Marcelo. Como assim eu sou compatível? O médico não respondeu. Em vez disso, fez um sinal para os outros. Vamos, o tempo é essencial. Mas Lorena interrompeu, seu rosto pálido. Espere, a verdade não foi toda contada ainda, gritou, recebendo olhares perplexos. Dr. Costa, você não pode fazer isso. Saia do caminho, ele gritou de volta. Mas Tago ficou ali, paralisado entre a decisão de ajudar sua irmã ou descobrir o que estava prestes a ser revelado. Justo então, um estrondo irrompeu do corredor. A porta foi aberta com força, revelando um grupo de policiais. Onde está Lorena Santos? Um dos oficiais gritou, avançando. O clima se tornou absolutamente elétrico. Eu sou Lorena, disse, os olhos arregalados. Ninguém se preparou para a próxima explosão nas palavras do policial. Você está sob prisão. Nós temos um mandado. Tago ficou em choque. O que estava acontecendo? Ele olhou para Marcelo, que já estava pálido. Mãe, o que você fez? O nó na garganta dele aumentou. Você não entende. Eu fiz isso por vocês. Para proteger.
começou Lorena. Proteger? Proteger de quê? Tago berrou, sentindo raiva e dor. Mas nesse momento, uma nova revelação estava prestes a explodir, e o que deveria ser um momento de união agora se tornava um campo de batalha. O hospital estava em caos, as verdades se desenrolando de maneira insana, como um novelo que todos queriam puxar. Espere! A vida da Manuela está em jogo! Marcelo gritou, sua voz ecoando no corredor. Tago olhou entre o caos e a sala de Manuela, o desejo de salvá-la forte. Mas, de repente, a sua própria identidade estava em questão. Ele era só um garoto da rua, mas agora, o que mais poderia ser? Escuta, doutor. E se não fosse sobre o transplante? E se a razão para tudo isso for mais sombria do que imaginamos? Enquanto o policial se aproximava, a tensão subiu em flecha, e com cada palavra não dita, o futuro deles parecia tão incerto. A quantidade de segredos escondidos estava prestes a explodir em um coração de luto, e a única coisa que Tago sabia era que precisava escolher um lado. Mas qual seria esse lado? Tago sentiu o peso das palavras de Lorena como uma marretada. A sala estava silenciosa, mas a agitação dentro dele era um turbilhão. Ele olhou para Manuela, que lutava pela vida, e depois para Marcelo, o pai que acabara de conhecer. Seu irmão. Aquilo girava em sua cabeça. A verdade parecia mais confusa a cada segundo. Preciso saber mais. O que você quer dizer com acordo? Gritou Tago, a voz embargada. Os olhares se voltaram para Lorena, que tremia, os papéis escorregando de suas mãos. O clima estava pesado, quase insuportável. Eu nunca quis que vocês soubessem, ela começou, mas as palavras pareciam emperradas. Havia uma razão para você ter sido adotado, Tago. Eu não pude. Antes que pudesse continuar, o monitor de Manuela começou a apitar. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. Não! Não! O desespero tomou conta. Marcelo correu até a cama dela. A equipe médica se movia freneticamente. Tago ficou lá, paralisado, enquanto a vida de sua irmã se esvaía diante de seus olhos. Foi então que uma enfermeira gritou. A pressão dela está caindo. Precisamos de mais sangue. O pânico tomou conta, mas um ruído distinto chamou a atenção de todos. A porta do hospital se abriu abruptamente, revelando um homem alto, de ternos escuros, com um olhar determinado. Parados, todos parados, ele exclamou. A enfermeira olhou confusa, mas o homem ignorou. Eu sou o Dr. Costa. A equipe de transplante me enviou imediatamente. Ele puxou um documento da pasta em sua mão. Um rótulo vermelho destacava-se. Urgente. Você, ele apontou para Tago. Você é compatível. Temos que levar você para fazer os exames agora. Tago piscou, se recuperando da confusão. Exames? O que está acontecendo? Eu preciso saber. O doutor Costa não perdeu tempo. Manuela precisa de um transplante urgente. Se você for compatível, ela pode sobreviver. Agora, rápido. Não, espera. Tago deu um passo para trás. O pânico crescia. Eu não posso simplesmente... Eu não posso. Ele olhou para a mãe, depois para Marcelo. Como assim eu sou compatível? O médico não respondeu. Em vez disso, fez um sinal para os outros. Vamos! O tempo é essencial. Mas Lorena interrompeu, seu rosto pálido. Espere, a verdade não foi toda contada ainda, gritou, recebendo olhares perplexos. Doutor Costa, você não pode fazer isso. Saia do caminho, ele gritou de volta. Mas Tago ficou ali, paralisado entre a decisão de ajudar sua irmã ou descobrir o que estava prestes a ser revelado. Justo então, um estrondo irrompeu do corredor. A porta foi aberta com força, revelando um grupo de policiais. Onde está Lorena Santos? Um dos oficiais gritou, avançando.
O clima se tornou absolutamente elétrico. Eu sou Lorena, disse, os olhos arregalados. Ninguém se preparou para a próxima explosão nas palavras do policial. Você está sob prisão. Nós temos um mandado. Tago ficou em choque. O que estava acontecendo? Ele olhou para Marcelo, que já estava pálido. Mãe, o que você fez? O nó na garganta dele aumentou. Você não entende. Eu fiz isso por vocês. Para proteger, começou Lorena. Proteger? Proteger de quê? Tago berrou, sentindo raiva e dor. Mas nesse momento, uma nova revelação estava prestes a explodir. E o que deveria ser um momento de união, agora se tornava um campo de batalha. O hospital estava em caos, as verdades se desenrolando de maneira insana, como um novelo que todos queriam puxar. Espere, a vida da Manuela está em jogo, Marcelo gritou, sua voz ecoando no corredor. A tensão estava insuportável e o olhar dos policiais fixado em Lorena. Tago respirou fundo, tentando entender, mas uma onda de desespero tomou conta. Qual é a verdade, mãe? O que você está escondendo? Lorena hesitou, e nesse momento um silêncio gritante tomou conta da sala. Foi nesse espaço, nessa pausa brevíssima, que um novo personagem entrou. Uma mulher com um longo vestido preto e cabelo desgrenhado correu para dentro. Espere, eu tenho algo a dizer. Sua voz alta e clara cortou o ar pesado. Tago, Marcelo e os policiais se voltaram para ela. Quem é você? Perguntou um dos oficiais, olhando desconfiado. Meu nome é Raquel. Eu sou a verdadeira mãe deles. A revelação a deixou em lágrimas e todos na sala se congelaram. Espera, a verdadeira mãe? O que isso significava? Tago sentiu seu mundo girar. Eu entreguei Tago para adoção. Por favor, não deixem que eles levem você, menino. Você é meu filho. Todos vocês têm que entender. As palavras dela eram um turbilhão. Tago olhou para Marcelo, depois para Manuela. A batalha pela vida dela ainda pulsando. E tudo o que acreditava estava desmoronando. O que ele sabia? A mulher que ele apenas conhecia como sua mãe era, na verdade, um segredo enterrado em anos de dor e confusão. Os policiais estavam em conflito. Afinal, aquela informação mudava completamente a situação. Marcelo olhou para a mãe que sempre soubera que tinha. Agora, o que ele faria com isso? Lorena, como você pôde? A voz trêmula. O choque se espalhou pela sala, misturado com a urgência de salvar Manuela. Mas agora, todo o futuro deles estava em jogo. Tago sentiu seu coração pounding, a confusão transbordando. Sou quem eu sou realmente. Um labirinto de emoções o envolveu. Ele olhou para Raquel, um semblante desgastado, mas cansado. Mãe, você é minha mãe? Raquel acenou, lágrimas escorrendo. Sim, eu implorei por você, mas foi Lorena quem me separou de você. O que isso significava? O que estava em jogo agora? A vida de Manuela estava se esvaindo, e as revelações fariam com que tudo o que Tago conhecia mudasse para sempre. O que restaria se a verdade se tornasse ainda mais complexa? E a pergunta final ecoou em sua mente. Até onde você iria para salvar aqueles que ama, mesmo que isso te custasse tudo? Tago sentiu o peso das palavras de Lorena como uma marretada. A sala estava silenciosa, mas a agitação dentro dele era um turbilhão. Ele olhou para Manuela, que lutava pela vida, e depois para Marcelo, o pai que acabara de conhecer. Seu irmão. Aquilo girava em sua cabeça. A verdade parecia mais confusa a cada segundo. Preciso saber mais. O que você quer dizer com acordo? Gritou Tago, a voz embargada. Os olhares se voltaram para Lorena, que tremia,
os papéis escorregando de suas mãos. O clima estava pesado, quase insuportável. Eu nunca quis que vocês soubessem. Ela começou, mas as palavras pareciam emperradas. Havia uma razão para você ter sido adotado, Tago. Eu não pude. Antes que pudesse continuar, o monitor de Manuela começou a apitar. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. Não, não! O desespero tomou conta. Marcelo correu até a cama dela. A equipe médica se movia freneticamente. Tago ficou lá paralisado, enquanto a vida de sua irmã se esvaía diante de seus olhos. Foi então que uma enfermeira gritou: "A pressão dela está caindo! Precisamos de mais sangue!" O pânico tomou conta, mas um ruído distinto chamou a atenção de todos. A porta do hospital se abriu abruptamente, revelando um homem alto, de ternos escuros, com um olhar determinado. "Parados! Todos parados!" ele exclamou. A enfermeira olhou confusa, mas o homem ignorou. "Eu sou o Dr. Costa. A equipe de transplante me enviou imediatamente." Ele puxou um documento da pasta em sua mão. Um rótulo vermelho destacava-se. "Urgente. Você," ele apontou para Tago. "Você é compatível. Temos que levar você para fazer os exames agora." Tago piscou, se recuperando da confusão. "Exames? E que está acontecendo? Eu preciso saber." O Dr. Costa não perdeu tempo. "Manuela precisa de um transplante urgente. Se você for compatível, ela pode sobreviver. Agora! Rápido!" "Não! Espera!" Tago deu um passo para trás. O pânico crescia. Eu não posso. Ele olhou para a mãe, depois para Marcelo. "Como assim eu sou compatível?" O médico não respondeu. Em vez disso, fez um sinal para os outros. "Vamos, o tempo é essencial." Mas Lorena interrompeu, seu rosto pálido. "Espere, a verdade não foi toda contada ainda", gritou, recebendo olhares perplexos. "Dr. Costa, você não pode fazer isso. Saia do caminho." Ele gritou de volta. Mas Tago ficou ali, paralisado entre a decisão de ajudar sua irmã ou descobrir o que estava prestes a ser revelado. Justo. Então, um estrondo irrompeu do corredor. A porta foi aberta com força, revelando um grupo de policiais. "Onde está Lorena Santos?" Um dos oficiais gritou, avançando. O clima se tornou absolutamente elétrico. Eu sou Lorena", disse, os olhos arregalados. Ninguém se preparou para a próxima explosão nas palavras do policial. "Você está sob prisão. Nós temos um mandado." Tago ficou em choque. O que estava acontecendo? Ele olhou para Marcelo, que já estava pálido. "Mãe, o que você fez?" O nó na garganta dele aumentou. "Você não entende. Eu fiz isso por vocês. Para proteger." Começou Lorena. "Proteger? Proteger de quê?" Tago berrou, sentindo raiva e dor. Mas nesse momento, uma nova revelação estava prestes a explodir. E o que deveria ser um momento de união, agora se tornava um campo de batalha. O hospital estava em caos, as verdades se desenrolando de maneira insana, como um novelo que todos queriam puxar. "Espere! A vida da Manuela está em jogo!" Marcelo gritou, sua voz ecoando no corredor. No meio disso tudo, Raquel, a mulher que afirmava ser a mãe verdadeira deles, começou a falhar nas explicações. Eu não sou só a mãe biológica de Tago. Eu também sou mãe de Manuela." A sala parou. O tempo pareceu congelar. "Como assim?" Tago e Marcelo disseram em uníssono. Raquel, com os olhos cheios de lágrimas, esclareceu. "Depois do parto, eu não podia cuidar de vocês dois. Então fiz um acordo com Lorena. E descobrir agora que tudo isso eram mentiras, depois da entrega de Tago, é insuportável." As palavras dela caíram como uma bomba. Tago olhou entre Raquel e Lorena, a confusão tomando conta. "Vocês duas." Eu estava desesperada. Lorena tentou justificar, o desespero presente em seu olhar.
Mas eu fiz isso por vocês. Marcelo gritou, a voz carregada de dor. Minhas filhas, como isso foi possível? O caos se aprofundou, as peças do quebra-cabeça se desenrolando numa velocidade estonteante. Por favor, precisamos agir agora. Dr. Costa interrompeu, sua urgência ressoando na sala. Manuela precisa de você, Tago. A vida dela está em suas mãos. A tensão atingiu o ápice. Enquanto isso, Tago sentiu a vertigem das revelações. Ele era filho de Raquel, mas também irmão de Manuela. Quem sou eu? Gritou, perdendo o controle. O que sou de verdade? E nesse clima pesado, um grito ecoou do corredor. Atenção, há um vazamento de gás no hospital. Assim a sala mergulhou em caos, com pessoas correndo, vozes gritando. As enfermarias foram invadidas pela preocupação. Meu Deus, precisamos sair, alguém gritou. Os alarmes soavam, corações acelerados. Tago sentiu a adrenalina disparar. Ele teve que decidir. Manuela ou a verdade coberta de mentiras? Sem tempo para pensar, ele agarrou a mão de Manuela, com a esperança de que ela ainda estivesse viva. Vamos, precisamos sair daqui. E assim, avançou por um mundo que se desfez em um turbilhão, levando consigo segredos que abalariam tudo para sempre. E enquanto o fogo começava a se espalhar pelo hospital, uma pergunta ecoava em sua mente. O que aconteceria se tudo acabasse ali? Tago sentiu o peso das palavras de Lorena como uma marretada. A sala estava silenciosa, mas a agitação dentro dele era um turbilhão. Ele olhou para Manuela, que lutava pela vida, e depois para Marcelo, o pai que acabara de conhecer. Seu irmão, aquilo girava em sua cabeça. A verdade parecia mais confusa a cada segundo. Preciso saber mais. O que você quer dizer com acordo? Gritou Tago, a voz embargada. Os olhares se voltaram para Lorena, que tremia, os papéis escorregando de suas mãos. O clima estava pesado, quase insuportável. Eu nunca quis que vocês soubessem. Ela começou, mas as palavras pareciam emperradas. Havia uma razão para você ter sido adotado, Tago. Eu não pude. Antes que pudesse continuar, o monitor de Manuela começou a apitar. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. Não, não! O desespero tomou conta. Marcelo correu até a cama dela. A equipe médica se movia freneticamente. Tago ficou lá, paralisado, enquanto a vida de sua irmã se esvaía diante de seus olhos. Foi então que uma enfermeira gritou. A pressão dela está caindo. Precisamos de mais sangue. O pânico tomou conta, mas um ruído distinto chamou a atenção de todos. A porta do hospital se abriu abruptamente, revelando um homem alto, de ternos escuros, com um olhar determinado. Parados, todos parados, ele exclamou. A enfermeira olhou confusa, mas o homem ignorou. Eu sou o Dr. Costa. A equipe de transplante me enviou imediatamente. Ele puxou um documento da pasta em sua mão. Um rótulo vermelho destacava-se. Urgente. Você, ele apontou para Tago. Você é compatível. Temos que levar você para fazer os exames agora. Tago piscou, se recuperando da confusão. Exames? O que está acontecendo? Eu preciso saber. O Dr. Costa não perdeu tempo. Manuela precisa de um transplante urgente. Se você for compatível, ela pode sobreviver. Agora, rápido. Não, espera! Tago deu um passo para trás. O pânico crescia. Eu não posso simplesmente. Eu não posso. Ele olhou para a mãe, depois para Marcelo. Como assim eu sou compatível? O médico não respondeu. Em vez disso, fez um sinal para os outros. Vamos, o tempo é essencial. Mas Lorena interrompeu, seu rosto pálido. Espere, a verdade não foi toda contada ainda, gritou, recebendo olhares perplexos. Dr. Costa, você não pode fazer isso. Saia do caminho, ele gritou de volta. Mas Tago ficou ali, paralisado entre a decisão de ajudar sua irmã ou descobrir o que estava prestes a ser revelado. Justo então,
Um estrondo rompeu do corredor. A porta foi aberta com força, revelando um grupo de policiais. "Onde está Lorena Santos?" Um dos oficiais gritou, avançando. O clima se tornou absolutamente elétrico. Eu sou Lorena!" disse, os olhos arregalados. Ninguém se preparou para a próxima explosão nas palavras do policial. "Você está sob prisão. Nós temos um mandado." Tago ficou em choque. O que estava acontecendo? Ele olhou para Marcelo, que já estava pálido. "Mãe, o que você fez?" O nó na garganta dele aumentou. "Você não entende. Eu fiz isso por vocês, para proteger." Começou. "Lorena. Proteger? Proteger de quê?" Tago berrou, sentindo raiva e dor. Mas nesse momento a verdade que atravessava o espaço foi sombria. Uma mulher, ao fundo, surgiu do nada, com uma expressão desesperada. "Parando, não levem Lorena", implorou. "Eu tenho o que vocês precisam saber." Ela caminhava rápido, cabelos desgrenhados, o olhar perdido. Todos na sala se voltaram. Era Raquel, a mãe verdadeiramente biológica de Tago. Eu sou a verdadeira mãe de Tago. Lorena me enganou." As palavras pesaram no ar, tempestuosas. Tago congelou. "O que você quer dizer? Como assim enganou?" O ar pesou com a confusão, enquanto Lorena olhava para baixo, como se o chão estivesse prestes a abrir sob seus pés. "Tago, não escute ela. Ela só quer se defender", disse Lorena, a voz desesperada. "Ela nunca cuidou de você. Foi um erro." Mas Raquel respondeu, a voz firme. "Ela não pode esconder mais. A verdade é que você foi adotado porque eu não tinha condições de cuidar de você. Mas eu sou sua mãe. E Manuela, ela está em perigo, porque..." Tago mal conseguia respirar. A vida de Manuela pulsava em um fio, enquanto tudo ao seu redor desmoronava. "O que você está dizendo?" "Manuela, que ela não pode ser salva porque você não é irmão dela por laços sanguíneos. Você é meu filho, mas não tem ligação com Manuela." Os murmúrios aumentaram, todos na sala em choque. O que isso significava? Tago sentiu que a terra se movia sob seus pés. A sala virou um caos absoluto, gritos misturados a choros e grunhidos de medo. Ele já não sabia em quem confiar. "Se eu não sou irmão de Manuela, o que eu sou realmente?" Tago gritou. As lágrimas escorriam de seu rosto. O pânico crescia. A enfermeira gritou por ajuda, enquanto a condição de Manuela se tornava cada vez mais crítica. Marcelo olhou de Tago para Raquel, tentando entender, mas o beco escuro das mentiras estava tomando conta de todos. E aí, como se tudo tivesse se precipitado em um único instante, o monitor de Manuela bips, a luz piscou desesperadamente. A sala agora cheia de desespero e incerteza. O destino de todos dependia de uma única verdade que mudaria tudo. "Preparem-se. Precisamos agir agora!" O doutor Costa gritou, mas Tago sentia que, de repente, nada do que conhecia fazia sentido. "Qual é a verdade, então? O que eu sou para vocês?" E, de repente, o hospital não era apenas um espaço físico, mas um campo de batalha onde os segredos se tornavam mais perigosos do que qualquer erro. Ele olhou para Manuela, a verdadeira conexão entre eles em questão. A única coisa que restava era uma pergunta pungente. Até onde você iria para descobrir quem realmente é? Tago sentia o peso das palavras de Lorena como uma marretada. A sala estava silenciosa, mas a agitação dentro dele era um turbilhão. Ele olhou para Manuela, que lutava pela vida, e depois para Marcelo, o pai que acabara de conhecer. Seu irmão, aquilo girava em sua cabeça. A verdade parecia mais confusa a cada segundo. "Preciso saber mais. O que você quer dizer com acordo?" gritou Tago, a voz embargada. Os olhares se voltaram para Lorena, que tremia,
os papéis escorregando de suas mãos. O clima estava pesado, quase insuportável. Eu nunca quis que vocês soubessem, ela começou, mas as palavras pareciam emperradas. Havia uma razão para você ter sido adotado, Tago. Eu não pude. Antes que pudesse continuar, o monitor de Manuela começou a apitar. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. Não, não! O desespero tomou conta. Marcelo correu até a cama dela. A equipe médica se movia freneticamente. Tago ficou lá, paralisado, enquanto a vida de sua irmã se esvaía diante de seus olhos. Foi então que uma enfermeira gritou. A pressão dela está caindo. Precisamos de mais sangue. O pânico tomou conta. Mas um ruído distinto chamou a atenção de todos. A porta do hospital se abriu abruptamente, revelando um homem alto, de ternos escuros, com um olhar determinado. Parados! Todos parados! Ele exclamou. A enfermeira olhou confusa, mas o homem ignorou. Eu sou o Dr. Costa. A equipe de transplante me enviou imediatamente. Ele puxou um documento da pasta em sua mão. Um rótulo vermelho destacava-se. Urgente. Você! Ele apontou para Tago. Você é compatível. Temos que levar você para fazer os exames agora. Tago piscou, se recuperando da confusão. Exames? O que está acontecendo? Eu preciso saber. O Dr. Costa não perdeu tempo. Manuela precisa de um transplante urgente. Se você for compatível, ela pode sobreviver. Agora! Rápido! Não, espera! Tago deu um passo para trás. O pânico crescia. Eu não posso simplesmente. Eu não posso. Ele olhou para a mãe, depois para Marcelo. Como assim eu sou compatível? O médico não respondeu. Em vez disso, fez um sinal para os outros. Vamos, o tempo é essencial. Mas Lorena interrompeu, seu rosto pálido. Espere, a verdade não foi toda contada ainda, gritou, recebendo olhares perplexos. Doutor Costa, você não pode fazer isso. Saia do caminho, ele gritou de volta. Mas Tago ficou ali, paralisado entre a decisão de ajudar sua irmã ou descobrir o que estava prestes a ser revelado. Justo então, um estrondo irrompeu do corredor. A porta foi aberta com força, revelando um grupo de policiais. Onde está Lorena Santos? Um dos oficiais gritou, avançando. O clima se tornou absolutamente elétrico. Eu sou Lorena, disse, os olhos arregalados. Ninguém se preparou para a próxima explosão nas palavras do policial. Você está sob prisão. Nós temos um mandado. Tago ficou em choque. O que estava acontecendo? Ele olhou para Marcelo, que já estava pálido. Mãe, o que você fez? O nó na garganta dele aumentou. Você não entende. Eu fiz isso por vocês. Para proteger. Começou Lorena. Proteger? Proteger de quê? Tago berrou, sentindo raiva e dor. Mas nesse momento, a verdade que atravessava o espaço foi sombria. Uma mulher ao fundo surgiu do nada, com uma expressão desesperada. Parando! Não levem Lorena, implorou. Eu tenho o que vocês precisam saber. Ela caminhava rápido, cabelos desgrenhados, o olhar perdido. Todos na sala se voltaram. Era Raquel, a mãe verdadeiramente biológica de Tago. Eu sou a verdadeira mãe de Tago. Lorena me enganou. As palavras pesaram no ar tempestuosas. Tago congelou. O que você quer dizer? Como assim enganou? O ar pesou com a confusão, enquanto Lorena olhava para baixo como se o chão estivesse prestes a abrir sob seus pés. Tago, não escute ela, ela só quer se defender, disse Lorena, a voz desesperada. Ela nunca cuidou de você. Foi um erro. Mas Raquel respondeu, a voz firme. Ela não pode esconder mais. A verdade é que você foi adotado porque eu não tinha condições de cuidar de você. Mas eu sou sua mãe. E Manuela, ela está em perigo porque... Tago mal conseguia respirar. A vida de Manuela pulsava em um fio, enquanto tudo ao seu redor desmoronava.
O que você está dizendo? Manuela, ela não pode ser salva porque você não é irmão dela por laços sanguíneos. Você é meu filho. Os murmúrios aumentaram. Todos na sala em choque. O que isso significava? Tago sentiu que a terra se movia sob seus pés. A sala virou um caos absoluto. Gritos misturados a choros e grunhidos de medo. Ele já não sabia em quem confiar. Se eu não sou irmão de Manuela, o que eu sou realmente? Tago gritou. As lágrimas escorriam de seu rosto. O pânico crescia. A enfermeira gritou por ajuda, enquanto a condição de Manuela se tornava cada vez mais crítica. Marcelo olhou de Tago para Raquel, tentando entender, mas o beco escuro das mentiras estava tomando conta de todos. E aí, como se tudo tivesse se precipitado em um único instante, o monitor de Manuela, bips. A luz piscou desesperadamente, a sala agora cheia de desespero e incerteza. O destino de todos dependia de uma única verdade que mudaria tudo. Preparem-se, precisamos agir agora, o Dr. Costa gritou. Qual é a verdade então? Esbravejou, exausto e perdido. E nesse momento, Raquel puxou um objeto do bolso. Era uma pequena caixa de veludo escuro. Ela abriu com mãos trêmulas, revelando um colar de pérolas e uma pequena nota amarelada. Isso pertence ao seu pai verdadeiro, Raquel disse, a voz quase inaudível. Ele está vivo e foi forçado a se separar de você e de Manuela. O que descobri, Tago, muda tudo. As palavras foram como um raio cortando a escuridão. O mundo de Tago desmoronou ainda mais. Não era apenas uma questão de laços sanguíneos. Ele tinha um pai vivo em algum lugar, alguém que havia sido arrastado para toda essa confusão. Meu pai tá vivo? A esperança e o medo se misturavam. A sala parou. A tensão era palpável. E se eu te disser que ele é Marcelo? Raquel completou, agora com firmeza. Os olhos de todos se fixaram em Marcelo, cuja expressão se alterou drasticamente, do choque à incredulidade. Você não pode estar falando sério, Marcelo ofegou, um arrepio percorrendo seu corpo. Isso é loucura, eu não conheço você, mas você conhece. Seu irmão, o pai de Tago, estava comigo. Ele sempre esteve. E Manuela. Raquel respirou fundo. Ela também é filha dele, assim como Tago. E enquanto o caos reinava na sala, Tago viu o mundo ao seu redor desmoronar. O que isso significava para sua identidade, sua família, seu futuro? A verdade estava apenas começando a se revelar, mergulhando todos em um mar de incertezas. Tago sentiu o peso das palavras de Lorena como uma marretada. A sala estava silenciosa, mas a agitação dentro dele era um turbilhão. Ele olhou para Manuela, que lutava pela vida, e depois para Marcelo, o pai que acabara de conhecer. Seu irmão. Aquilo girava em sua cabeça. A verdade parecia mais confusa a cada segundo. Preciso saber mais. O que você quer dizer com acordo? Gritou Tago, a voz embargada. Os olhares se voltaram para Lorena, que tremia, os papéis escorregando de suas mãos. O clima estava pesado, quase insuportável. Eu nunca quis que vocês soubessem, ela começou, mas as palavras pareciam emperradas. Havia uma razão para você ter sido adotado, Tago. Eu não pude. Antes que pudesse continuar, o monitor de Manuela começou a apitar. Um barulho ensurdecedor cortou o ar. Não! Não! O desespero tomou conta. Marcelo correu até a cama dela, a equipe médica se movia freneticamente. Tago ficou lá, paralisado, enquanto a vida de sua irmã se esvaía diante de seus olhos. Foi então que uma enfermeira gritou: "A pressão dela está caindo! Precisamos de mais sangue!" O pânico tomou conta, mas um ruído distinto chamou a atenção de todos. A porta do hospital se abriu abruptamente, revelando um homem alto, de ternos escuros, com um olhar determinado. "Parados! Todos parados!" ele exclamou.
A enfermeira olhou confusa, mas o homem ignorou. Eu sou o Dr. Costa. A equipe de transplante me enviou imediatamente. Ele puxou um documento da pasta em sua mão. Um rótulo vermelho destacava-se. Urgente. Você! Ele apontou para Tago. Você é compatível. Temos que levar você para fazer os exames agora. Tago piscou, se recuperando da confusão. Exames? O que está acontecendo? Eu preciso saber. O Dr. Costa não perdeu tempo. Manuela precisa de um transplante urgente. Se você for compatível, ela pode sobreviver. Agora, rápido! Não, espera! Tago deu um passo para trás. O pânico crescia. Eu não posso simplesmente, eu não posso. Ele olhou para a mãe, depois para Marcelo. Como assim eu sou compatível? O médico não respondeu. Em vez disso, fez um sinal para os outros. Vamos, o tempo é essencial. Mas Lorena interrompeu, seu rosto pálido. Espere, a verdade não foi toda contada ainda, gritou, recebendo olhares perplexos. Dr. Costa, você não pode fazer isso. Saia do caminho, ele gritou de volta. Mas Tago ficou ali, paralisado entre a decisão de ajudar sua irmã ou descobrir o que estava prestes a ser revelado. Justo então, um estrondo irrompeu do corredor. A porta foi aberta com força, revelando um grupo de policiais. Onde está Lorena Santos? Um dos oficiais gritou, avançando. O clima se tornou absolutamente elétrico. Eu sou Lorena, disse, os olhos arregalados. Ninguém se preparou para a próxima explosão nas palavras do policial. Você está sob prisão. Nós temos um mandado. Tago ficou em choque. O que estava acontecendo? Ele olhou para Marcelo, que já estava pálido. Mãe, o que você fez? O nó na garganta dele aumentou. Você não entende. Eu fiz isso por vocês, para proteger. Começou Lorena. Proteger? Proteger de quê? Tago berrou, sentindo raiva e dor. Mas nesse momento, a verdade que atravessava o espaço foi sombria. Uma mulher, ao fundo, surgiu do nada, com uma expressão desesperada. Parando, não levem Lorena, implorou. Eu tenho o que vocês precisam saber. Ela caminhava rápido, cabelos desgrenhados, o olhar perdido. Todos na sala se voltaram. Era Raquel, a mãe verdadeiramente biológica de Tago. Eu sou a verdadeira mãe de Tago. Lorena me enganou. As palavras pesaram no ar, tempestuosas. Tago congelou. O que você quer dizer? Como assim, enganou? O ar pesou com a confusão, enquanto Lorena olhava para baixo, como se o chão estivesse prestes a abrir sob seus pés. Tago, não escute ela. Ela só quer se defender, disse Lorena, a voz desesperada. Ela nunca cuidou de você. Foi um erro. Mas Raquel respondeu, a voz firme. Ela não pode esconder mais. A verdade é que você foi adotado porque eu não tinha condições de cuidar de você. Mas eu sou sua mãe. E Manuela, ela está em perigo porque... Tago mal conseguia respirar. A vida de Manuela pulsava em um fio, enquanto tudo ao seu redor desmoronava. O que você está dizendo? Manuela, ela não pode ser salva, porque você não é irmão dela por laços sanguíneos. Você é meu filho. Os murmúrios se aumentaram. Todos na sala em choque. O que isso significava? Tago sentiu que a terra se movia sob seus pés. A sala virou um caos absoluto. Gritos misturados a choros e grunhidos de medo. Ele já não sabia em quem confiar. Se eu não sou irmão de Manuela, o que eu sou realmente? Tago gritou. As lágrimas escorriam de seu rosto. O pânico crescia. A enfermeira gritou por ajuda, enquanto a condição de Manuela se tornava cada vez mais crítica. Marcelo olhou de Tago para Raquel, tentando entender, mas o beco escuro das mentiras estava tomando conta de todos. E aí, como se tudo tivesse se precipitado em um único instante, o monitor de Manuela bips. A luz piscou desesperadamente. A sala agora cheia de desespero e incerteza. O destino de todos dependia de uma única verdade que mudaria tudo. Preparem-se. Precisamos agir agora. O Dr. Costa gritou.
Qual é a verdade, então? Tago esbravejou, exausto e perdido. E nesse momento, Raquel puxou um objeto do bolso. Era uma pequena caixa de veludo escuro. Ela abriu com mãos trêmulas, revelando um colar de pérolas e uma pequena nota amarelada. Isso pertenceu ao seu pai verdadeiro, Raquel disse, a voz quase inaudível. Ele está vivo e foi forçado a se separar de você e de Manuela. O que descobri, Tago, muda tudo. As palavras foram como um raio, cortando a escuridão. O mundo de Tago desmoronou ainda mais. Não era apenas uma questão de laços sanguíneos. Ele tinha um pai vivo em algum lugar. Alguém que havia sido arrastado para toda essa confusão. Meu pai está vivo! A esperança e o medo se misturavam. A sala parou. A tensão era palpável. E se eu te disser que ele é Marcelo? Raquel completou, agora com firmeza. Os olhos de todos se fixaram em Marcelo, cuja expressão se alterou drasticamente, do choque à incredulidade. Você não pode estar falando sério, Marcelo ofegou, um arrepio percorrendo seu corpo. Isso é loucura. Eu não conheço você. Mas você conhece. Seu irmão, o pai de Tago, estava comigo. Ele sempre esteve. E Manuela, Raquel respirou fundo. Ela também é filha dele, assim como Tago. Enquanto o caos reinava na sala, Tago viu o mundo ao seu redor desmoronar. O que isso significava para sua identidade, sua família, seu futuro? A verdade estava apenas começando a se revelar, mergulhando todos em um mar de incertezas. Um barulho cortante interrompeu a conversa. O letreiro de emergência do hospital começou a piscar. Gritos foram ouvidos na distância. Um incêndio! Há um incêndio! Todos para a saída! Uma enfermeira gritou, enquanto a fumaça começava a entrar no corredor. Não, não, não! Tago sentiu o desespero subir. Ele olhou para Manuela, ainda inconsciente. Eu não posso deixá-la aqui. Eu não posso! Mas o caos se espalhava, o ar denso e quente, os gritos se misturando à sirene de alerta. Tago agarrou a mão de Manuela, puxando-a com força. Vamos! Gritou. Mas foi nesse momento, enquanto tentava arrastar a cama dela, que algo aconteceu. O chão sob seus pés ruiu, e uma estrutura próxima desabou, separando-os. Tago! Marcelo gritou, estendendo a mão. Estamos com você. Com as luzes piscando e o pânico se instalando, Tago percebeu que não tinha ideia de como afastar a fumaça. Socorro! Alguém! Ajude! Sua voz era uma súplica desesperada. E então, a última coisa que ele viu foi um brilho prateado na caixa de veludo escuro, refletindo a luz, antes que tudo escurecesse ao seu redor. A última esperança, a última conexão com a verdade, agora ameaçada por chamas consumindo tudo. O que restaria após o incêndio? O que aconteceria se tudo que conhecia se desfizesse em cinzas? Tago estava cercado pelo caos. A fumaça engolia o corredor do hospital, enquanto gritos de pânico ecoavam ao redor. Ele olhou para Manuela, presa em sua cama, os monitores apitando freneticamente. A vida dela pendia no fio da navalha. Não, não posso deixá-la, ele gritou, mas o barulho e a confusão tornavam suas palavras quase inaudíveis. Marcelo tentava empurrar os detritos que bloqueavam a passagem. Tago, aqui rápido! Ele estava desesperado. A expressão de um pai lutando pela filha. Temos que sair agora. Os policiais, paralisados pela situação, observavam o tumulto se desenrolar diante de seus olhos. Tago sentiu o coração disparar. Era um emaranhado, de medo e determinação. Ele não conseguia entender como tudo havia chegado até aqui. A revelação, o incêndio, as verdades que desmoronavam ao seu redor. Lorena, diante da cena,
revelou uma pequena agulha de esperança. Tago, escute. Acha que não existe solução? Você pode salvar a Manuela. Você é compatível com as transfusões. Suas palavras eram um eco distante, mas o pânico as atravessava. Como posso fazer isso se não sei quem sou eu mesmo? Tago gritou, a frustração transbordando. Ele percebeu que tudo o que acreditava estava ruindo. Você e Raquel têm tanta coisa a explicar. Mas não havia tempo para mais palavras. Outro estrondo cortou a tensão no ar. Uma parte do teto desabou e cerca de Tago e Marcelo. Vamos! Tago puxou a cadeira de roda, decidindo que não se separaria de Manuela novamente. Juntos, enfrentaram o mar de fumaça e o desespero. Nós vamos sair daqui, Manuela. Eu prometo. Ele girou a cadeira, finalmente achando uma saída, mas o medo o consumia. Cada passo em direção à porta era uma batalha. A fumaça engordurava seus pulmões. Ele precisa lutar, não só por Manuela, mas também por todas as verdades escondidas. Finalmente, eles emergiram para uma área aberta, o ar frio cortando como uma faca. A luz do dia iluminava seus rostos cansados. O hospital estava em frenesi, com equipes de resgate correndo para dentro. Tago olhou para Manuela, ainda inconsciente, o coração apertado de preocupação. Ela é a chave, Tago. Lorena gritou, se aproximando. Mas a urgência da situação confundia tudo. Tenha fé, por favor. Nós precisamos dela e de você. Tago respirou fundo, percebendo que estava dividido. Todas as peças estavam se encaixando. Mas o que fazer? Ele olhou para Marcelo, cujos olhos estavam preenchidos com um misto de medo e determinação. Papai, precisamos lutar por ela como um time. Não importa quem somos, mas quem seremos juntos. E assim, os três se uniram, 2 mães e um filho perdido. Enquanto aguardavam as ambulâncias, a história deles agora entrelaçada em esperança. O passado, embora confuso, não poderia mais impedi-los de lutar pelo futuro. A vida de Manuela dependia deles. A equipe médica, finalmente, trouxe Manuela para fora. Estamos prontos para levá-la, gritaram enquanto a multidão olhava apreensiva. Tago queria correr para ela, mas parou, a incerteza o paralisando. E ali, em meio ao barulho, sob a luz do sol, um novo vínculo começou a se formar. Tago tinha um pai e 2 mães. Ele não estava mais sozinho. Com gratidão e um novo sentido de propósito, Tago sorriu ao receber mais do que apenas o passado. Ele estava pronto para aceitar as verdades que viriam e lutar por quem ele se tornaria. Vamos fazer isso juntos, murmurou para Marcelo e Lorena. A fumaça se dissipava, assim como suas dúvidas. Mas em algum lugar, ele sabia que a batalha ainda não havia terminado. Ei, se você chegou até aqui, não se esqueça de fazer algo importantíssimo. Inscreva-se agora no canal. Você precisa ficar por dentro das histórias que vêm por aí. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e me ajudar muito. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Estou ansioso para saber o que você acha. Ah, e aproveite, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.